Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de física, dessa vez falando sobre dinâmica do movimento circular. No vídeo anterior falamos da teoria, ou seja, quais são os diversos casos em que podemos aplicar a dinâmica do movimento circular, a resultante centrípeta e as diversas forças presentes nessa resultante. Mas hoje eu quero trazer a parte dos exercícios, não somente esse vídeo, como também no próximo. Então, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu gostei se você gostar do vídeo e espero que você possa aprender bastante, porque esses exercícios que eu selecionei têm muito a nos ensinar. Então, eu conto com a tua participação e vamos nessa para esse primeiro exemplo, que é sobre pêndulo cônico. Então, veja aqui que essa situação mostra novamente uma massa pendular que está rotacionando em torno dessa circunferência, né? Uma circunferência que tem um certo raio. Um raio R arbitrário, por exemplo. E ele faz um pêndulo cônico, movimento, ó, circunferência, girando em torno dela. Mas bem, você sabe que entre essa tração, né, o fio e o suporte, existe também um ângulo. Esse ângulo é chamado de θ, tá? Esse ângulo θ que vai implicar diretamente nos cálculos que vamos fazer. Mas bem, a questão nos dá a massa dessa parte pendular, dessa massa pendular, que é de 4 kg, dá também os valores de seno, que é 0,6, e cosseno, que é 0,8. E bem, eu quero demonstrar uma maneira diferente de você fazer essa questão sem de fato utilizar o que eu disse no vídeo anterior, ou seja, deduzir tudo aquilo de uma maneira mais complicada. Mas veja, uma maneira mais simples de fazer. As duas chegam no mesmo ponto, mas vamos lá. Antes de tudo, você sabe, precisamos desenhar os vetores presentes nessa figura. Então vamos lá. Se tem tração, é necessariamente presente um fio, né? Uma força de transmissão aqui presente. Tração ao longo do fio. Primeiro vetor aqui está. Outra coisa, se ele tem massa, ele tem obviamente o quê? Peso, né? Então, apontando verticalmente para o centro do astro. Aqui a força peso. Outra coisa, o que eu posso fazer a mais? Eu posso decompor essa tração, né? Já que ela está formando um certo ângulo θ. Então, existe Tx e Ty também. Ou seja, uma maneira diferente de você fazer. Então, vamos lá. Tx vai apontar para o centro dessa circunferência. Então, ele é o quê? A resultante centrípeta. Então, Tx está aqui, ó. E também Ty, na direção vertical, né? Vertical para cima, no sentido oposto ao peso. Bom, vale dizer que nesse caso, Ty e o peso são iguais, ou seja, eles se anulam nessa parte vertical. Portanto, se eu pegar a reorganização desses vetores, ou seja, Tx, Ty e também a tração, e colocar na forma de um triângulo, só reordenei para facilitar os meus cálculos, o que eu posso fazer? Eu entendo que Ty e Tx são os catetos desse triângulo, né? Entre aspas. Lá, eu acho que a gente está falando de uma coisa vetorial, né? E esse T corresponde à hipotenusa, entre aspas, né? Então, se o peso se anula com Ty, corresponde, eles são iguais, né? Então, se a massa é de 4 kg, o peso é de 40 newtons. Logo, Ty é quanto? 40 newtons, né? Então, obviamente, eu posso colocar aqui 40 newtons. E o objetivo da questão, eu esqueci de dizer, é qual é a resultante centrípeta. Somente isso. O valor, normalmente as questões elas querem isso. Quanto corresponde à resultante centrípeta. Ou então algum vetor presente aqui. Então, eu posso colocar, ó, 40 newtons. Perfeito, né? 40 newtons. Bom, eu tenho informação do seno e do cosseno. Portanto, vou utilizar qualquer um deles que vai servir, tá? Qualquer um deles serve. Então, como eu sei que um cateto é 40 newtons, posso descobrir tranquilamente quanto vale Tx. Então, vou usar aqui, ó, por exemplo, o cosseno de θ. Então, aqui, ó, cosseno de θ, que vai ser o quê? Cateto adjacente, que é quem? 40 newtons, dividido pela hipotenusa, né? Que no caso é a própria tração resultante. E você sabe que o cosseno de θ corresponde nesse caso a 0,8. Então, portanto, eu posso substituir aqui, ó, colocar 0,8, né? E bem, se eu inverto de posição tração com 0,8, eu vou ter 40 dividido por 0,8. E essa divisão nos dá um resultado muito peculiar, que é exatamente a tração corresponde a 50 newtons. Bem, aqui a gente já resolveu tudo. Por quê? Se eu substituir aqui a tração nesse vetor resultante e colocar os 50 newtons, perceba, você sabe que existe um triângulo chamado 3, 4, 5. E aqui eu tenho 50, 40. Portanto, eu multipliquei todos os lados dele por 10. Então, se eu tenho 40, tenho 50, só preciso de quem? Do 30. E o 30 corresponde justamente a quem?
Tx. Então aqui está o nosso valor, o nosso resultado, ou seja, não precisa de tantos cálculos, de maneira mais simples você consegue saber, ó. Ou seja, só para registrar, Tx igual a 30 newtons. Aqui está a nossa resposta do primeiro exemplo, que você pode perceber de maneira simples como essa aplicação está presente. Então, tira teu print aí, que esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o próximo com muita felicidade e amor no coração. Agora com a força elástica, um exemplo que envolve força elástica, elásticos. E bem, observemos a situação aqui, ó, em que esse corpo de massa 1 kg vai rotacionar em torno de uma circunferência. Ele vai girar várias vezes, uma circunferência que tem um raio de 50 centímetros. 50 centímetros é o nosso raio. E a questão também nos dá alguns detalhes, algumas informações que são muito importantes. Elas aqui estão, ó. A massa desse bloquinho é 1 kg, que vai estar rotacionando. A constante elástica da mola é de 500 Newton por metro. Vale dizer que Newton por metro a gente tem que modificar algumas coisas, né? Transformar de centímetro para metro. Ou seja, deixar tudo conforme o Sistema Internacional de Medidas. Outra coisa, o comprimento natural, sem deformação, sem nenhum tipo de alteração, ou seja, sem interação de forças, ou seja, é de 40 centímetros. Bem, você sabe que força provoca uma deformação na mola. E você percebe que ela passou de 40 centímetros para quanto? 50 centímetros. Que 50 centímetros corresponde ao nosso raio de circunferência. Portanto, a resultante centrípeta corresponde à força elástica. Mas bem, como é que a gente pode fazer tudo isso? Você sabe que força elástica, Fel, é igual a resultante centrípeta. Bom, a questão nos quer a velocidade angular de giro. Bom, você sabe que força elástica é constante elástica vezes a deformação da mola. Constante elástica é quanto? 500 Newton por metro. Então vou colocar aqui, ó, 500 vezes a deformação, que é quanto? 10 centímetros. Mas eu não posso simplesmente colocar 10 centímetros. Preciso passar de centímetros para metros. Portanto, preciso somente dividir 10 por 100. Já que a conversão é essa, né? Sempre dividir por 100 para passar de centímetros para metros. Bom, então, 10 dividido por 100, eu tenho que 0,1, né? Igual a mv ao quadrado sobre raio. Ou também conhecido como m vezes ômega ao quadrado vezes o raio. Bom, mas com a questão que é a velocidade angular, vale nos dizer que é mais importante utilizarmos a segunda fórmula, que é essa aqui, ó. Massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Bom, e agora basta somente aplicar, né? A nossa massa é quanto? 1 kg. Então, é um valor que é um número neutro na multiplicação. Vezes o ômega ao quadrado, que é o nosso objetivo, vezes um certo raio, que é 50 centímetros. Novamente, preciso converter, ou seja, divido por 100 de novo. Dessa forma, vamos ter, ó, 0,5 metros de raio, né? E agora eu simplesmente vou elaborar a equação para que ela fique mais desenvolvida. Bom, temos aqui, ó, 500 vezes 0,1. É a mesma coisa que pegar 10%, tá? Ou seja, divido por 10 somente. Então temos aqui 50. 50 é igual ao quê? Ômega ao quadrado vezes 0,5. Mas se eu passo 0,5 para o outro lado, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Estou dividindo por um número menor que 1. Então a gente multiplica, tá? Nesse caso. Então, esse 0,5 vai passar como vezes 2, né? Igual a ômega ao quadrado. Bom, então agora temos o quê? 100 igual a ômega ao quadrado. E a raiz de 100 é quanto? Você sabe de maneira clara, de maneira nítida, que a raiz de 100 é exatamente 10. 10 o quê? Radianos por segundo, porque está tudo correspondente ao Sistema Internacional de Medidas. Então, vale dizer aqui, ó, que sai em radianos por segundo. Bom, então esse aqui é o segundo exemplo. Força elástica também pode estar relacionado, ó, com a resultante centrípeta. E agora, vamos para o próximo. O próximo que você vai gostar bastante, tenho certeza. E vamos lá, vamos lá. Tire seu print, até a próxima. Vamos daqui a pouco, No nosso terceiro exemplo, temos o rotor. O rotor que temos agora uma situação muito inusitada. Eu não iria para esse brinquedo que traz um risco imenso, mas a física diz que é seguro, né? Mas eu sou meio, né, receoso, então eu não iria. Mas vamos ao que interessa, que é a questão, né? A questão nos mostra esse rotor que gira a certa velocidade angular e, como você sabe, esse brinquedo, né, durante essa rotação, cai o piso dele, né? Cai o piso dele
e você fica ali, será que vou cair, será que não vou cair, né? Mas bem, aqui a questão nos dá algumas informações, né, como a massa dessa pessoa, o raio, né, do rotor e também o peso dessa pessoa. Claro que eu estou colocando uma pessoa, mas na questão em si, na questão original, ela coloca uma bolinha, né? Porque, logicamente, aqui eu estou colocando tipo 50 gramas, uma pessoa pesando 50 gramas. Não, não é isso, não é essa massa da pessoa. Mas, né, para efeitos de comparação, para que fique mais claro, né, eu coloquei uma pessoa aqui e a gente pode representar também da mesma forma as forças. O que não vai implicar em nada. O que a gente quer, na verdade, aqui é saber quanto vale a resultante centrípeta e também o atrito. Bom, então vamos, antes de tudo, como é uma questão de dinâmica, desenhar todas as forças aqui presentes, né? Bom, você sabe que essa pessoa aqui, naturalmente, ela tem um peso, né? Ela tem peso que aponta verticalmente para baixo na direção do astro, né? Peso aqui. Outra coisa, ela tem força de atrito. Como a pessoa tende a cair, descer, o atrito está apontando verticalmente para cima, sentido contrário à tendência do movimento. Então aqui, ó, está o atrito para cima. Mas bem, não somente existe isso. Essa pessoa está encostada na parede. Se ela está encostada, naturalmente ela tem o quê? Força normal atuando sobre ela. Essa força normal aponta para o centro de rotação, né? O centro da trajetória dessa circunferência. Então, correspondente, ela é a resultante centrípeta. Então aqui podemos colocar a normal como sendo a resultante centrípeta. Mas bem, podemos achar quanto vale essa normal, né? Bom, então vamos achar aqui, ó, já que temos a velocidade angular, então vamos utilizar a fórmula de resultante centrípeta que usa a velocidade angular, que é o quê? Normal igual a massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio, né? A massa que é quanto? 0,05 vezes 36, que é 6 ao quadrado, né? Como você pode perceber, vezes também o raio, né? Que no caso seria 20 centímetros e convertendo para metros, 0,2 metros. Então aqui, vezes 0,2. Perfeito, perfeito. Então aqui está o nosso valor. E fazendo todas essas multiplicações, você vai achar um valor exato de normal sendo igual a 0,36 newtons. Beleza? Então a gente tem esse valor aí, essa correspondência em forças. Mas bem, não somente existe essa força normal aqui. A questão é também saber o valor da força de atrito. Mas bem, você sabe, nessa parte vertical, como eu estou utilizando a velocidade mínima, né, para a rotação, a gente pode dizer que a força de atrito é igual ao peso, né? Elas vão estar igualadas aqui para que a pessoa não desça, não caia. Então, portanto, né, força de atrito é igual ao peso. E se o peso é 0,49 newtons, força de atrito também, né, é 0,49 newtons. Beleza? Então aqui está a nossa resposta. Normal, 0,36 e força de atrito 0,49. Vamos para a próxima questão agora da força aérea, viu? Ou seja, aeronáutica. Novamente agora falando sobre atrito. Atrito como sendo a resultante centrípeta. Eita, chegou a questão, viu? Da AFA. Agora da força aérea o negócio vai ficar doido, viu? Mas calma, não é tão difícil não. A questão aqui que a gente vai novamente trabalhar a dinâmica do movimento circular. E ela mostra um caminhão que está fazendo esse movimento circular de uma trajetória, de uma circunferência que tem 51,2 metros de raio. E vale ressaltar também que na caçamba desse caminhão existe uma caixinha. E essa caixinha pode deslizar ou não, na existência de atrito, tá? Por isso que a questão nos dá dois atritos, né? Coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. Estático 0,5 e coeficiente de atrito cinético 0,4. Uma coisa interessante de citarmos é que o objetivo da questão é que o caminhão faça essa trajetória fazendo com que essa caixa fique na iminência do movimento. Então, ele não se movimentou ainda. Ele está parado, está quase querendo ali se movimentar. Está em iminência do movimento. Bom, e aí? A gente vai utilizar qual coeficiente de atrito? É a minha pergunta. O estático ou o cinético? Se você pensou estático, você está certíssimo. Por quê? Porque de fato vai ser a força estática, né, da caixinha que vai fazer com que ele se permaneça parado na iminência do movimento. Mas bem, essa força de atrito também corresponderá à resultante
centrípeta naquele momento, né? Então vamos lá. O que a gente pode fazer nesse sentido? Bom, a força de atrito estático vai ser igual à resultante centrípeta. Então, vamos colocar aqui, ó, Φ igual a resultante centrípeta. Força de atrito é o quê? Normal vezes o coeficiente de atrito. Mas a normal nesse caso é equivalente ao peso. Você sabe do vídeo de teoria aí, ó, o vídeo anterior. Se não viu, pelo amor de Deus, veja. Porque fica um pouco até difícil de reexplicar. Mas vamos lá. Então, peso, que corresponde também, iguala-se nesse caso a força normal, vezes o coeficiente de atrito estático, igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Bom, e agora só nos basta ser feliz, porque a questão quer saber a velocidade pelo qual essa caixinha precisa ficar na iminência do movimento. Então aqui é somente ser feliz, né? Massa simplifica com massa, e já sabemos que esse raio que está dividindo passa multiplicando, né? Então, RG, coeficiente de atrito, igual a velocidade ao quadrado. O raio, a gente já sabe, 51,2, a gente já coloca aqui, ó, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 0,5, que é o coeficiente de atrito estático. Não use o cinético, viu? Pelo amor de Deus. Igual a velocidade ao quadrado. Bom, se você fizer essas multiplicações aqui, você vai perceber que vai sair 256. 256 igual a velocidade ao quadrado. Mas a raiz de 256, a raiz quadrada, é quanto? 16, né? Então nossa velocidade vai ser 16 metros por segundo, para que obedeça esse atrito estático e a caixinha fique na iminência do movimento. Então a questão é tua, tira teu print, que essa questão não foi muito difícil, viu? A AFA teve misericórdia nesse caso. Então vamos para a próxima questão agora mesmo. Vamos para mais uma questão, né? E um tema diferente e ao mesmo tempo novo. Pêndulo cônico, ele voltou para você. E agora podemos perceber uma situação mais diferente, em que é um pêndulo cônico gigante, ele está conectado, está ligado a um prédio. Um prédio. Exatamente, ele vai oscilar formando uma circunferência, porém a base fixa dele vai ser esse prédiozinho aqui que está no desenho daquele meu jeito extrovertido, desenhando, gosto de, expor os sentimentos no desenho. Mas bem, observando que esse pêndulo vai fazer o movimento oscilatório dele, formando uma trajetória de circunferência, o que a gente pode fazer? Bom, é uma coisa importantíssima que você perceba que esse pêndulo ele tem um certo raio a percorrer nessa trajetória. E outra coisa que eu quero também que você saiba é de alguns dados, né? Que a questão dá o raio, dá o seno e dá o cosseno. Eu pergunto por quê? Bom, você viu no vídeo de dinâmica do movimento circular teoria que a gente também pode desenhar as forças nesse caso, né? Ou seja, ele tem peso, né? Apontando verticalmente para baixo. Outra coisa, ele também tem o quê? Tração ao longo do fio. Portanto, a tração corre ao longo de todo o fio, ao longo de todo esse processo aqui. A tração também está presente. Porém, você sabe de outras vidas que você pode reordenar esses vetores de uma maneira a facilitar os teus cálculos, né? Ou seja, tu pode formar um pequeno triângulo, como que eu fiz aqui, né? Em que a tração seria a hipotenusa e o peso e a resultante centrípeta seriam os catetos desse triângulo retângulo. Mas bem, uma coisa interessante a citar é que existe esse ângulo θ, né? Ângulo θ. E esse mesmo ângulo θ, ele aparece aqui, ó, nesse triângulo. Aqui acima. Ângulo θ. Bom, e agora vale utilizarmos as relações trigonométricas, né? Tanto seno, cosseno ou até tangente mesmo. Bom, a tangente vai nos ajudar bastante, porque ela envolve o cateto oposto e o cateto adjacente. Então aqui, ó, você pode colocar tangente de θ como sendo o quê? Resultante centrípeta, que é o cateto oposto, dividido pelo peso, né? Que é justamente o cateto adjacente. Então, resultante centrípeta dividido pelo peso. Bom, eu posso isolar essa resultante centrípeta, né? Já que eu quero, nesse caso, a velocidade angular desse giro do pêndulo. Bom, então se eu passar, né, esse peso multiplicando, eu teria que a tangente vezes o peso, que é mg, é igual a m, que é a massa, ômega ao quadrado, vezes o raio. E novamente, você pode ser feliz, seja feliz, né? Você
pode cortar e substituir agora. Seu trabalho vai ser bem simples, né? Massa, corta com massa, já que todos estão multiplicando. E a tangente, como você pode achar? Tangente nada mais, nada menos que a divisão do seno pelo cosseno. Se eu divido 0,6, que é o valor do seno, por 0,8, que é o valor do cosseno, eu vou encontrar o que de maneira simplificada? 0,75, ou 3 dividido por 4, né? 3 quartos, de maneira mais simples. Bom, então se for colocar aqui, ó, 3 quartos na tangente, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, é igual a ômega ao quadrado vezes o nosso raio, né? Ômega ao quadrado vezes 7,5. Agora veja que coisa interessante, agora citar. Essa multiplicação aqui do nosso lado esquerdo vai dar quanto? 7,5, se você for calcular direitinho. Portanto, eu também tenho 7,5 do outro lado, né? Tenho 7,5 do outro lado também. E os dois estão multiplicando. Então você pode ser mais feliz ainda. Você pode cortar, ó, tudinho aqui com 7,5. Dessa fórmula, a velocidade angular ao quadrado é igual a 1. E qual é a raiz quadrada de 1? 1, o próprio 1. Então, a velocidade angular é 1 radiano por segundo, nesse caso. Então, aqui é a nossa resposta, ó, 1 rad por segundo, já que está tudo no sistema internacional de medidas. Então, aqui é essa questão quinta. Mas, ainda teremos outras. Então, espera só um pouquinho que você vai ser satisfeito com bastante conhecimento. Penúltimo exemplo que você percebe aí o quê? Uma pista sobrelevada. Bom, eu quero relembrar que esse carro que você vê aqui na imagem, ele está fazendo uma trajetória de circunferência, rotacionando, tá? Imagine que ele esteja saindo do quadro, tá? Ele não está descendo não, tá? A imagem. Entenda a imagem como sendo uma perspectiva. Ele está como se fosse saindo do quadro, fazendo uma rotação. Então veja, aqui existem diversos vetores e que a gente vai pôr em prática o que a gente viu no vídeo anterior, né? Que é de dinâmica do movimento circular, parte teórica. E a questão também nos dá alguns dados. A velocidade que esse carro está indo é de 108 km por hora. A gente precisa converter para metros por segundo. E outra coisa interessante é o raio, que está também em metros, né? Que é 300 metros nosso raio. Bom, então a gente precisa saber de alguma maneira como achar a tangente desse ângulo. Que o objetivo da questão é saber essa tangente. Mas e aí? Eu quero te perguntar como que a gente pode achar tudo isso. Bom, não sei se você se lembra da fórmula, mas eu demonstrei no vídeo anterior como você acha ela. Ou seja, antes de tudo, podemos também fazer a correspondência entre os vetores, né? Você sabe que temos aqui o quê? Força-peso apontando verticalmente para baixo, né? Verticalmente para baixo, força-peso. Lembrando que, por ser uma pista sobrelevada, ela tem um certo ângulo θ, né? Esse ângulo vai ser importantíssimo, já que vamos utilizar a tangente dele para saber a velocidade. Mas também temos a força normal, né? Força normal formando perpendicular. Eu botei P aqui, mas é N, beleza? Força normal que vai formar 90 graus com a superfície que está tendo contato ali. Mas bem, a resultante centrípeta vai nascer entre os dois, né? Entre os dois vetores, normal e peso. Vai sair aqui, ó, a resultante centrípeta, né? E de outras vidas, você sabe que se utilizarmos a tangente de θ, vamos encontrar a velocidade. Bom, essa velocidade está aqui, ó, na fórmula. Velocidade ao quadrado é igual a identidade RG vezes a tangente de θ. Bom, se você não entendeu, veja o vídeo anterior. Não se esqueça de ver o vídeo anterior, a sequência natural. Mas bem, você sabe que a velocidade já temos 108 km por hora. Podemos deixar assim? De maneira alguma. Precisamos dividir por 3,6. E se eu faço essa divisão, eu vou encontrar 30 metros por segundo. Se eu boto 30 ao quadrado, eu tenho quanto? 900, né? 900 igual ao raio, que é 300, vezes a aceleração da gravidade, que vai ficar 3.000, né? Eu já coloquei embutido aqui, é a agonia de fazer tipo o cálculo na mente, tá ligado? Aí acabo às vezes colocando, mas eu vou tentar ir um pouco mais devagar. Bom, então, ou seja, 300 vezes 10 fica 3.000, vezes a tangente de θ. Mas bem, se 3.000 está multiplicando, eu posso passar ele dividindo para isolar essa tangente. E se eu divido 900 por 3.000, a nossa tangente vai ser quanto? 0,3, né? Então, a tangente de θ
é igual a 0,3. É o nosso resultado para essa pista sobrelevada, ou seja, um exemplo mais tranquilo, mais light, mas que nos tem muito a nos ensinar. E agora vamos para o último exemplo. O último exemplo que é também outra questão da AFA. Muito semelhante a isso, tá? Muito semelhante mesmo, porém utilizando força de sustentação em um avião. Então, o quadro é seu, tire seu print e seja feliz. E chegamos no último exemplo, o exemplo do avião da Academia de Força Aérea da Aeronáutica, né? E, nesse caso, vamos ter uma coisa muito semelhante a uma pista sobrelevada sem atrito. Por quê? Daqui a pouco eu vou te dizer. Então vejamos esse avião aqui, esse belo avião, minha obra artística que você precisa contemplar. E bem, observando esse avião, ele vai fazer uma trajetória circular. Isso mesmo, uma trajetória em forma de circunferência. E o objetivo da questão é sabermos quanto que vale, de fato, esse raio pelo qual o avião está descrevendo nessa trajetória circular. Bom, mas temos algumas informações em que são muito importantes para a gente. Mas antes de tudo, eu preciso também desenhar os vetores que estão aqui presentes. E aqui, ó, você pode vê-los. O avião, ele tem massa, está no campo gravitacional, logo tem peso. Então você vê a força-peso aqui. Além disso, sobre ele age a força de sustentação. Força de sustentação que ocupa, entre aspas, o lugar da força normal, que seria no caso da pista sobrelevada. Então veja, a força de sustentação está aqui. Mas bem, você também sabe que a resultante centrípeta vai nascer entre esses dois vetores, ou seja, entre a força de sustentação e entre o peso. Ou seja, ele nasceria aqui e apontaria para o centro da trajetória, perfeito? Então, eu também, para facilitar os cálculos, reordenei. Reordenei esses vetores, mas sem atrapalhar em nada. Eu só formei um triângulo, tá? Só para facilitar os cálculos. E bem, você vê o peso aqui como sendo um dos catetos, resultante centrípeta, outro cateto, e a força de sustentação sendo a suposta hipotenusa. Isso fazendo uma comparação, tá? Não necessariamente é isso. Mas vamos lá, só para facilitar a linguagem. Mas bem, veja que a questão também nos dá uma razão. A razão entre a força de sustentação e o peso, que é 5 terços, ou seja, 5 sobre 3. Bom, isso significa dizer que ambas vetores têm um valor muito grande mesmo, mas eles foram simplificados ao máximo e ficou nessa fração irredutível, 5 terços. Bom, então eu posso utilizar essa fração irredutível para colocar nos valores do nosso triângulo, né? Veja que são valores simplificados, tá? Mas no final não vão mudar em nada, quanto a seno e quanto a cosseno, tá? Bom, então beleza, vamos nessa. Então, a força de sustentação vai ser quanto? Correspondente a 5, né? Só vou substituir de maneira simples, de maneira tranquila. 5, beleza? O peso vai ser 3, massa, peso 3. E a resultante centrípeta, você sabe, é um triângulo pitagórico, 5, 3, 4. Logo, só falta o 4 que corresponde à resultante centrípeta. Mas bem, quero que você observe com muita atenção isso que eu vou dizer agora. Eu posso utilizar relações trigonométricas, como você viu no vídeo anterior. Ou seja, se eu aplicar a tangente desse ângulo θ aqui, ó, tangente de θ, corresponde ao quê? Tangente de θ vai ser exatamente igual à resultante centrípeta, que ocupava o lugar do 4, né? Estava ali, resultante centrípeta, ou seja, mv ao quadrado dividido pelo raio, dividido novamente por quem? Pelo peso, né? Porque o peso seria esse 3, mas eu posso colocar de maneira algébrica. Então, o peso está aqui, o mg. Perfeito? E agora também podemos fazer uma simplificação. Onde tem tangente de θ, eu posso substituir de fato pelo valor dessa tangente. Ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, seria o quê? Cateto oposto 4 e adjacente 3. Ou seja, vou cortar, ó, tangente de θ como sendo 4 terços. 4 dividido por 3. Bom, agora só basta sermos felizes e sair cortando tudo, né? Agora, veja que massa está dividindo massa. Ou seja, eu posso simplificar, né? Então, massa morre com massa. Ou seja, esse G que está dividindo vai vir multiplicando esse denominador de R, né? Já que a gente precisa fazer a fração inversa. Então, ou seja, 4 terços é igual a velocidade ao quadrado dividido por RG. Bom, uma coisa interessante a dizermos que a velocidade que esse avião está é 40 metros por segundo. Incrivelmente, o avião está a 40 metros por segundo. Mas vamos utilizar isso para conforme a questão pediu, né? 40 metros por segundo, vamos obedecer.
Então, onde está a velocidade ao quadrado, eu vou colocar 40 ao quadrado. Ou, em outras palavras, 1.600. Então, coloquemos aqui, ó, 1.600, beleza? Ou seja, 1.600. Gravidade é quanto? Corresponde a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado vezes R. Ou seja, 10R. E agora, é somente ser feliz, né? Porque eu vou achar o valor de R. Bom, posso simplificar 10 com um zero daqui de cima. E esse 4 posso simplificar com 160, dividindo todos os dois por quem? Por 4 mesmo. Então, o 4 dividido por 4 fica 1. 160 dividido por 4 fica quanto? 40. E esse 3 que está dividindo passa multiplicando. Ou seja, 40 vezes 3, o raio é quanto? 120 metros na nossa trajetória. Ou seja, 120 metros é a nossa resposta. Bom, o quadro é seu. Tira teu print aí. Mas antes de tudo, quero me despedir de você. Muito obrigado pela sua participação. Por mais um vídeo, né? Em que a gente faz agora dinâmica do movimento circular. Mas calma aí que não terminou. Temos o próximo vídeo sim. Você não vai perder por esperar, que agora a gente já vai lançar o próximo vídeo falando sobre pêndulo simples, globo da morte e aqueles outros exemplos que a gente falou também. Mas bem, fico por aqui, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, valeu, falou, até uma próxima galera, tira aí teu print aí se não triou, valeu!